Olá, está no ar o Enfoque ACP. Depois das edições especiais onde revemos os melhores momentos do primeiro ano de programa, voltamos a apresentar reportagens inéditas. O enfoque de hoje dedica-se à EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Nossa equipe visitou 2 escolas que oferecem uma nova oportunidade para pessoas adultas frequentarem as salas de aula. E para começar, uma matéria sobre o primeiro encontro regional de EJA do Centro-Oeste que aconteceu na nossa cidade. Confira. Campo Grande sediou entre os dias 19 e 21 de junho o primeiro EREJA, o Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos do Centro-Oeste. O evento reuniu representantes da sociedade civil, gestores, professores e estudantes, que compõem os fóruns de EJA dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Na visão dos participantes, o encontro tem papel relevante no desenvolvimento da EJA nesses estados. Então, esse encontro, ele está buscando a identidade da região Centro-Oeste e também as estratégias de luta daqueles que estão na discussão da educação de jovens e adultos, que estão lidando com essa modalidade. Olha, o primeiro encontro regional, de educação de jovens e adultos do Centro-Oeste, ele vem fortalecer as ações da EJA no Centro-Oeste. Nossa ideia é não só discutirmos a nossa identidade, mas os desafios que nos unem numa mesma luta. Então são estados diferentes, mas que têm a mesma problemática, têm os mesmos desafios. O primeiro encontro, ele vem assim com uma alegria muito grande, uma satisfação nossa muito grande, porque é uma conquista nossa de movimento estarmos organizando um encontro nesse formato, com todas as dificuldades, com todos os percalços aí do caminho, mas está acontecendo o primeiro encontro, de fato, um marco para a história da educação de jovens e adultos no Centro-Oeste, e com certeza também um fortalecimento da ação do Fórum de Educação de Jovens e Adultos aqui no Mato Grosso do Sul. Ao longo de 2 dias de discussões, as características, dificuldades e pretensões da educação de jovens e adultos dos 4 estados foram se revelando muito semelhantes. Entraves como a falta de políticas públicas específicas, o combate à evasão e a formação de professores são recorrentes. Obviamente que a gente precisa de avançar muito mais, principalmente na formação dos professores, na produção de material, porque como é uma produção recente, ela ainda requer mais atenção dos pesquisadores para essa produção, mas a gente tem avançado, E eu acho que a formação ainda é um nó para a educação de jovens e adultos, porque nos sistemas, ela não, na universidade, que é a formação inicial, ela não é ofertada, a modalidade, E também na formação continuada, que são os sistemas públicos, tanto estadual quanto municipal, essa formação, ela fica devendo porque não tem profissionais. Os sistemas não garantem profissionais que discutem a modalidade para fazer a formação com os professores. Então isso é um fator ainda que a gente precisa avançar muito nos nossos sistemas. Nosso desafio é construir políticas públicas de forma participativa, com os movimentos sociais e com a sociedade civil organizada. Avançar em políticas que já estão no caminho. A agenda territorial é um espaço que nós precisamos avançar, crescer, tentar a participação, fortalecer mesmo a agenda territorial, Uma educação de jovens e adultos para jovens e adultos trabalhadores. É importante a gente não perder essa discussão, e assumirmos que esta é uma modalidade voltada para jovens e adultos trabalhadores, portanto tem que ser pensado no trabalhador na hora de se pensar a educação de jovens e adultos. Porque não adianta ele começar, se matricula e dali 1 mês ou 2 ele desiste, ou dali 1 ano, por uma série de fatores, que são fatores sociais,
Tem uma questão ideológica também da importância da escola que eu acho que nós precisamos discutir, né? E também a falta de políticas que realmente façam com que o jovem e o adulto perceba que a escola é importante e que ela tem identidade com ele, porque quando isso não ocorre, ele não se sente acolhido e acaba indo embora. Outro problema e outro desafio que não é só da EJA. Vivemos num mundo globalizado. Eu falava antes que temos professores analógicos ensinando alunos digitais. Vivemos uma era tecnológica onde o colégio que eu estudo tem 1.500 alunos e apenas um data show. Então o professor consegue dar uma aula interativa e daqui a 45 dias ele consegue dar outra. E esses mecanismos de produzir aula interessante não tem. E não é um privilégio do nosso colégio de não ter. O professor se esforça, traz uma aula interessante, mas os mecanismos dele apresentar essa aula não é tão interessante quanto aquele que o aluno está acostumado. E estamos perdendo, estamos tendo evasão escolar, não só na EJA, como em outras modalidades, por conta do velho giz e quadro. E os professores que conseguem manter o aluno com muita criatividade, com muita ginga, são verdadeiros arquitetos, porque conseguem dar contornos assim muito expressivos a uma sociedade que clama por tecnologia, clama por consumo a todo dia, né? A primeira edição do EREJA do Centro-Oeste marca uma nova fase para a atuação dos Fóruns Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. Nós tínhamos o Encontro Nacional todo ano, então e não tínhamos tempo de sentar a região para discutir, dialogar e também vermos as dificuldades e sua realidade. Então, com isso, ficou o Encontro Nacional bienal e o EREJA será também anual. Para discutir essa proposta da educação de jovens e adultos, estaremos encaminhando um documento preparatório ao Encontro Nacional da Educação, previsto para o dia 25 a 27 de outubro na Bahia, onde estaremos levando todas essas nossas dificuldades, apresentando também esse grande desafio que foi essa realização, para de lá encaminharmos também ao Ministério da Educação. De acordo com Lucilene Paniago, em Mato Grosso do Sul, o desafio agora é consolidar a oferta dessa modalidade de ensino. Quando a gente pega as estatísticas que apresentam o estado de Mato Grosso do Sul, é visivelmente apresentada o número de demanda e de sujeitos que nós temos aqui de EJA. Só que, infelizmente, ainda nem todos estão em salas de aula, nem todos estão ainda em EJA. Por quê? Porque precisa pensar-se em uma política pública de EJA que atenda esse sujeito e contextualizando a sua realidade, com a carga horária, porque é uma grande dificuldade. EJA trabalhador, é um sujeito trabalhador, que então ele chega numa sala de aula, que ele levantou 5 horas da manhã e que ele vai sair 11 horas da noite, há muita evasão ainda. Então, por conta disso, nós precisamos repensar essa política, inclusive para que tenha esse sujeito em sala de aula. Após a realização do EREJA, o Fórum de Mato Grosso do Sul organiza agora, nos dias 19 e 20 de agosto, em Jardim, o 7º Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, onde a ACP contribui com as discussões através de seus delegados. Para mostrar a realidade de quem enfrenta as dificuldades e volta a estudar, nós registramos o cotidiano de professores e alunos da EJA. Veja na matéria a seguir. É quando a noite chega que os moradores do assentamento São Benedito deixam as atividades rurais e passam a lidar com as letras. A Escola Estadual Francisco Cândido de Rezende, do distrito de Aianduí, oferece a primeira e segunda fase da EJA Ensino Fundamental numa extensão no assentamento. A terceira e a quarta fase são na sede da escola. Isso tem mudado a vida de muitos. Toco lavoura de café aqui, né, assentamento. E então trabalha de dia na roça e de noite, tarde a gente vem para aula. A sorte da gente é essa escola aqui, né? Porque se não fosse, nós estava enrolado. Ia ficar o resto da vida sem aprender nada, né? Porque a gente tem um lugar de morar com certeza, a gente tem um lugar de trabalho com certeza, com segurança. Então aí traz uma oportunidade a mais para a gente estudar. Eu tenho esperança, sim. Se Deus quiser, eu vou chegar. Eu tenho, sim. De eu morar na cidade, eu fazer um serviço, né, que não é braçal mais, né? Eu acho que braçal
está ficando para trás já. Então por isso que a gente tem que estudar. Você tem esperança? Eu tenho esperança. Quando eu falo que eu tenho 2 guris, um estuda em Campo Grande, outro estuda na Alvorada. Os dois? E a mulher também estuda também, na Alvorada. E eu estou estudando aqui. Então eu falo para eles, ó, vai no estudo, não vai para bagunçar não, vai para estudar, né? Que mais para frente vocês vão arrepender, que nem eu estou arrependido. À noite também é hora de homens e mulheres estudarem na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, que fica no bairro Santa Emília, na periferia de Campo Grande. Uma característica comum entre os alunos da EJA, tanto da zona rural como da cidade, é o fato de serem trabalhadores, o que muitas vezes dificulta a permanência na escola. O meu maior problema mesmo é a falta de... Assim, que às vezes eles têm muita falta, porque eles trabalham. Igual eles falaram, às vezes estão cansados, é um dos piores, assim, problemas que eu enfrento. Eles trabalham, eles têm outra realidade. Tem dia que eles não podem vir. Hoje, vocês viram, como podem ver, tem poucos alunos. A sala é maior? Maior, essa sala fica, tem dia que eu não posso nem passar entre eles. Então, assim, a minha maior dificuldade é essa, e eu acredito na maioria das EJAs. Para enfrentar um dos maiores problemas da EJA, a educação de jovens e adultos, os professores da Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues encontraram uma alternativa na arte. O coral da turma da EJA atrai a atenção dos alunos e hoje ninguém mais quer saber de faltar, e sim de cantar. Para mim e para eles eu acho que sim, né? Mas para mim eu adoro, tá? Adoro. Fica mais interessante. Porque serviço, né? E escola também, né? Mas aqui a gente se diverte um pouco também. Estuda, se diverte, canta e assim por diante. Do ano passado a professora montou esse coral para nós e vemos cantando aí, né? Com alegre, né? Todo dia a gente, quando tem as aulas dela, nós pede para ela. Então nós se acham o máximo, né? Brincando, sorrindo um pelo outro e estamos aí cantando. Das aulas de educação física, né? É uma turma assim que prefere mais jogos e brincadeira, música, dança, né? Dança de salão. E daí surgiu a ideia de cada aula vir com uma música diferente, né? Descobrimos que tem alguns, né, que tem a voz bonita, né, para cantar, e aí fizemos nosso coral. Já apresentamos uma vez, agora pela segunda vez apresentando. As apresentações foram as duas na escola? Uma na escola, outra na CEMED, e a outra foi lá na faculdade, né? O coral já está famoso, então. O coral já está famoso. E a gente traz a letra, passa no quadro, né? Lê junto, né? Separa. Então, dali tem o entusiasmo, alegria, aprende português também. No assentamento, a professora da segunda fase da EJA, Edna Lina da Silva, aponta ainda outro problema para a educação de jovens e adultos: a falta de contextualização do material didático com a realidade do aluno. É alguma coisa assim voltada realmente para a realidade deles, né? A gente pega os livros, a gente trabalha em conteúdo, a gente volta com certeza para a realidade dele, esse aqui ou outro conteúdo, mas não tem assim específico assim para o assentamento, alguma coisa que seja mais ainda significativa para eles. Mas para os estudantes do São Benedito, a vontade de mudar de vida é maior do que qualquer desafio. É meio difícil, né? Mas a gente tem que... Não pode desistir, né? Tem que seguir em frente e aproveitar. Eu voltei porque eu preciso, né? Questão de precisão, né? No caso, tirar habilitação, mexer com banco, essas coisas, tudo precisa. Hoje em dia tem que... Se não estudar, fica para trás, tudo é mais difícil. Difícil, né? O que é difícil? Aí é difícil, pelo menos é eu, né? Quando eu para a aula aqui 9 horas, eu chego em casa meia-noite. Aí eu levanto 4 horas da manhã. Para mim, e no outro dia eu estou aqui de volta, né? Então, para mim é difícil, né? Tem que ter força de vontade. Se não tiver, você desiste mesmo do colégio. E eu não estou pretendendo desistir tão cedo, não. A dificuldade que eu acho é o trabalho, né? Que a gente tem que trabalhar para depois estudar, né? É muito cansativo, né? A gente se cansa, né? Mas eu gosto de estudar. Se hoje o trabalho duro e a distância do campo são apenas dificuldades a serem superadas, no passado elas foram determinantes para que muitas crianças não tivessem acesso à escola. Antes é porque a gente não teve condições de estudar por causa do serviço. O senhor trabalhava desde criança? Desde criança a gente trabalhou e aí
não teve condição. Em primeiro lugar, eu acredito que a educação é fundamental, né? Porque nós viemos de uma família de descendente de nordestino, não tivemos a oportunidade de estudar quando criança. E agora nós estamos tendo a oportunidade de aprender, né? De escrever o nome, aprender a ler e escrever. E para a gente é muito, assim, eu acho assim, muito fundamental. É preciso que a gente aprenda a ler e escrever, né? Naquela época, a gente estudava em zona rural. E então os professores começavam a dar aula, né? Aí 1 mês, 2 meses, aí ia embora e não voltava. Aí eu nunca concluí 1 ano de estudo, nunca. Aí era 2 meses, 3 meses, até 6 meses, aí os professores iam embora para Campo Grande e não voltava, né? Quando voltava era outro professor no outro ano. Aqui lá na zona rural era muito difícil, não tinha energia, não tinha condução, não tinha nada naquela época, nos anos 60. Então, os professores não conseguiam ficar lá no, por exemplo, lá na fazenda, lá no meio do mato, como se diz, sozinho, sem parentes, sem nada, sem comunicação, que nem telefone não tinha naquela época. Então, eles não conseguiam, iam embora. Nas salas de aula, essas pessoas saem do escuro do analfabetismo para uma vida nova e descobrem, através do estudo, que o mundo pode ser muito maior. É uma sensação muito boa. Aprender a ler, né? Porque não sabia nada, né? De repente ler um livro, assim, uma revista, né? Quando eu vou em Campo Grande, eu olho uma placa, eu paro para ler, né? Porque eu não sabia, né? Quando eu ia, assim, quando eu não estava estudando, eu não sabia nada, né? Eu ficava olhando aquilo lá e eu falei, meu Deus, o que eu tenho que estudar mesmo, hein? Tipo, talvez eu ia numa loja, assim, pertinho, assim, tinha que ficar perguntando para os outros, né? Não sabia onde que era e talvez estava em cima, assim, não sabia, né? E hoje, graças a Deus, não, chego, leio, vou onde eu quero. Eu me sinto outra pessoa realizada. Eu tenho vontade de continuar, se Deus quiser. Faculdade, eu sempre falo para a Vani, vou até a faculdade. As motivações são variadas, mas quando pergunto a José e a João por que eles vão à escola, a resposta está na ponta da língua. Eu vou aprender, né? Todo dia eu estou aprendendo mais. Né? Isso é bom, é gratificante. O aprendizado não ocupa lugar. Conversando com os personagens dessa história, percebe-se que a educação de jovens e adultos tem uma particularidade. Nessas aulas, alunos e professores, todos aprendem. Ela nos ensina e aprende conosco. Alguma coisa elas aprendem. Né? Que você perguntou para a professora. É interessante estar dando aula para a gente assim, já na terceira idade, praticamente todos na terceira idade. Ela se sente, ela fica à vontade com nós. Né? Nós tem uma certa diferença do adulto para a criança, né? Nós não temos a teimosia. Eles sabem coisa que até então desconheciam. Eu desconhecia. Eles têm uma experiência de vida. Então é aquela troca. Eu ensino e ao mesmo tempo eu aprendo com eles. Então é assim aquela experiência, aquela troca. Eu me sinto bem melhor hoje. Como pessoa, como profissional, estou muito bem, graças a Deus. Trabalhar com a EJA é muito gratificante no sentido que eles querem aprender. Eles vêm para a escola para realmente aprender, não questão que é uma obrigação, mas pela vontade. E vêm com muita garra, muita perseverança, que a gente vê isso no dia a dia deles. Isso, para a gente, é muito bom. Somando forças, essas pessoas estão transformando suas vidas para melhor. Por isso, a EJA é hoje fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para mim, a escola é a segunda casa da gente, né? A escola. Eu acho que se não fosse a escola, hoje em dia, não sei lá, se não fosse a escola, não sei o que ia ser do nosso Brasil, né? Do mundo, né? Porque a escola é a melhor coisa que tem, ter escola para a gente aprender, né? Para mim é. Eu sempre falo para eles, esse é o primeiro passo, né? Um dos primeiros passos, as séries iniciais, que eles continuem. E a gente vai estar sempre incentivando, como os outros alunos que já saíram daqui, já estão nas outras fases, e a gente está lá, sempre que encontra, incentivando, vai para frente, vocês vão conseguir isso que a gente quer, que eles avancem, tanto em conhecimento, né, como também nas etapas de ensino. E como que é quando você encontra essas pessoas que saíram daqui, chegaram às vezes nem alfabetizados? Como que é saber que eles estão no 3º ano, já estão terminando? É muito bom. É uma delícia você saber que assim começaram aqui, né? Que aqui que foi a plantar a sementinha, essa sementinha está indo para frente. É ótimo.
Você se sente responsável por uma mudança? Você se sente responsável por uma mudança, por exemplo, aqui na vidinha deles, na comunidade deles, na sociedade? É uma pequena parte. Eu acho que a gente, né, tenta plantar a nossa semente, tenta fazer a nossa parte para que eles melhorem, tanto, né, a relação deles na comunidade, como na vida, no dia a dia. Então, a gente planta uma pequena parte, né? Eu acho que a gente é responsável, sim. Pelo menos a gente acredita nisso, que a gente possa estar ajudando. Não totalmente mudar, mas acho que a gente deixa a nossa parcela. Enriquecer o meu trabalho assim de uma forma maravilhosa mesmo. O que é gratificante é quando meus alunos leem. É quando eles escrevem uma palavra. Para mim, olha, não tem palavra para mim te explicar. É muito emocionante. É isso. E outra, daquele tempo, o jovem criticava muito os adultos na sala de aula. Hoje não, mas naquela época eu sentia. Por exemplo, se eu fosse estudar nos anos 80, 90, naquela época eu me sentiria discriminada. Hoje eu me sinto acolhida. Hoje é outros tempos. Chegamos ao fim desta edição, lembrando que você pode nos ajudar a criar o Enfoque. Basta entrar no site www.acpms.com.br e deixar a sua sugestão no nosso fórum. Um abraço e até o nosso próximo encontro.